Eu tenho o prazer de estar com o autor de Uma História de Exílios, Ingrid, um livro que nós divulgamos no nosso quadro Estante do L'Echaim, um livro muito diferente, e eu fiz questão de trazer o autor para que a gente tivesse mais detalhes desse livro. Quando nós avisamos do lançamento dele no Estante do L'Echaim, a gente teve uma grande repercussão, e isso a gente sente realmente o interesse do telespectador e do público, então eu fiz questão de trazer o autor, que é o Marcílio Godoy, para que a gente conversasse mais sobre essa obra e esse primeiro romance do Marcílio. Muito obrigado por ter vindo ao programa L'Echaim. O seu livro já foi um sucesso no nosso Estante do L'Echaim, tenho certeza que está vendendo muito, e queria que você contasse para a gente como é que começou o nascimento dessa obra, que é o teu primeiro romance. Obrigado, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a minha profissão leva a isso, né? Assim, a gente costuma falar que o arquiteto e o jornalista e o escritor, ele é, na verdade, um caçador de histórias, né? E quando eu me deparei com essa história, eu falei assim, gente, essa história é um bicho grande para eu caçar. Então eu preciso de alguém para me ajudar a deitar isso no horizonte do papel, né? Foi então que a gente contou com a Priscila Perazzo, que é a historiadora, Certo. e com a própria Dona Ingrid, que ela tinha um original chamado Meu Pai Espião. Mas como se chegou na Dona Ingrid? A Dona Ingrid foi um caso muito interessante. Como eu escrevo muito para empresas, eu estava numa empresa e a filha dela era a diretora de comunicação dessa empresa. E foi muito interessante porque ela viu um livro que eu havia escrito sobre as memórias do meu pai e ela ficou encantada. Você já tinha tido uma experiência com memórias? Já tinha, com certeza. E aí, memórias de família, né? Eu tinha alinhavado toda a história da minha família num outro romance. Ela ficou encantada com o romance e falou assim, eu queria muito que você conhecesse a minha mãe, porque ela tem uma história difícil, uma história densa, mas uma história importante para o Brasil. Eu falei, opa, quem sabe não está aí essa oportunidade de eu, como jornalista, buscar representar isso no papel. Que você já meio queria eu estava à procura disso, né? Aí eu cheguei lá e fiquei encantado com a história dela. É uma história dura, uma história difícil, né? A história de uma menina alemã na época da guerra no Brasil, né? Então o pai dela foi acusado de espionagem, foi preso. E ela viveu todo esse exílio de sofrimento do pai dela. Evidentemente, o pai dela era um inimigo da nação, né? Mas ela teve que lidar com isso muito cedo. Teve de lidar com o abandono, lidar com todo esse sofrimento. E até o final da vida, quando ela começa a tentar catar essas memórias, ela é marcada por essa lembrança muito dura. Mas a família já tinha vindo para o Brasil por causa da guerra ou veio antes? Na verdade, as comunidades alemãs vieram para o Brasil e se fixaram no sul do país desde o final do século XIX. Eles vieram com essa... Eles vieram e os avós dela. Santa Catarina, Porto Joinville, Então, ela especificamente é ali na divisa de Paraná com Santa Catarina, uma cidade chamada Rio Negro. E ela, a partir dali, o pai dela morre com o pai dela de sangue, né? O pai dela ele morre vítima de tétano, logo aos primeiros meses de vida dela. E a mãe dela se casa com o que veio a ser o nosso protagonista aqui no livro, né? Que é exatamente o tema mais interessante, que é a ideia de um espião nazista, de um suspeito de espionagem no Brasil, né? E toda essa história, eu fiz questão de trazer o livro a 6 mãos, o roteiro de escritura do livro, exatamente para que a gente não fizesse como uma biografia convencional. O que é uma biografia convencional? Eu vou aqui, pego uma assinatura sua e vou escrever sobre você. Não, eu fui submetendo à historiadora e à protagonista todo esse... E às vezes você sai do trilho da vida da pessoa, exatamente, porque você serve só como inspiração, né? Exatamente. E foi um período difícil da história do Brasil, exatamente porque o Brasil levou muito tempo para encarar exatamente a face certa da guerra, né? Então, até definir de que lado estava, né? De que lado estava. Então, durante muito tempo, o governo Vargas... Você acha que isso era uma coisa da população ou só do Getúlio Vargas? Ou tinha reflexo? Eu acho que você vivendo um período ditatorial, assim, o que o governo pensa na marra o que a população pensa, né? Só que o Brasil ele tem a tolerância na sua forma, no seu DNA, né? Quer dizer, você tem comunidades de toda a ordem no Brasil, né? O nascimento do Brasil foi assim, né? Exatamente. A nossa essência, inclusive, ela diz muito ao século XXI, né? Então, e sobretudo, focando no caso dos judeus, assim, os judeus são perseguidos desde a Idade Média. Só que o mais incrível do Holocausto é isso ter acontecido no século XX, em pleno século XX.
Então, todo livro que trata desse assunto e traz um pouco a gênese da formação de um monstro, que mostra como um período hediondo da história, eu acho lindo a ideia do dia do Holocausto, porque é aquela coisa, as pessoas quando param, saem do carro e ficam em pé parado ali, eu fico assim, gente, aquilo me arrepia, eu falo assim, gente, porque na verdade para mim, o meu trabalho é exatamente isso, é não esquecer para que jamais aconteça outra vez, entendeu? Então, para mim... Esse é o nosso mote. Pois né? é, O judeu realmente... e para mim, profissionalmente, a minha empresa chama Memo Editorial, assim, a minha visão é a memória. Então, isso para mim diz muito. Então, eu quis buscar um tema polêmico, evidentemente você vai tratar... você está contando a história de uma alemã e de um espião nazista. Não, você está retratando... Pelo contrário, inclusive toda a tristeza, todo o sofrimento. O que é a cultura? Senão você ficar lembrando de uma história que não é a sua, é dos seus antepassados. Agora você imagina para uma pessoa que tem tanta dor de lembrar uma lembrança tão difícil quanto que deve ser para os alemães, por exemplo, saberem que não é nada abonador um passado como esse. Até hoje, né? Até hoje é muito difícil lidar com isso. Então, uma vergonha nacional que eles até hoje não sabem como lidar, vivem inaugurando monumentos. E não há como se apaziguar. Porque eu acho que é o que você falou, né? A perseguição, o antissemitismo, ele aparece na Idade Média, com inquisições, com pogroms na Europa, mas o ápice disso veio acontecer numa época que já devia ter sido resolvido. Com certeza. E a surpresa toda é deixar um líder como Hitler, e falando o que ele falava, se projetar, e ir caminhando, e aconteceu. Quando viu, já estava a ponto de ter realmente só na guerra mesmo para... Como que está acontecendo agora com o presidente do Irã? Exatamente. Que ele fala abertamente que ele quer pulverizar Israel, e tem gente como alguns governos que aceitam. Na verdade, essa polêmica... Aceita isso, mas...